Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler a palavra de Deus em 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 18, o versículo 33. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 33. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Aleluias. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Talvez eu creio na vida de Davi. Obrigado. Em momento algum, Davi vai ter um momento mais triste na vida dele do que este momento aqui. Um homem que matou com as mãos um leão ou um urso, um homem que derrotou um gigante, um homem de 2,90 m de altura, mas um homem que neste momento ele vive o pior momento da vida dele. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Irmão, não tem nada nessa terra, e o que eu creio assim, como um filho para nós. Eu creio que um filho, para nós pais, é o que há de mais precioso. Nossos filhos são os nossos amores, né, irmã Leudes? Somos capazes de tudo, né, irmã Jane? Somos capazes de tudo por um filho, apesar que nesse mundo de hoje tem alguns casos atípicos, mas geralmente nós somos capazes de tudo por amor de um filho. Mas Davi, um grande rei, um homem escolhido por Deus, levantado pelo Senhor, ungido pelo Senhor, Davi se enquadra naquele grupo de pessoas que a Bíblia chama de ungido de Deus. As pessoas têm o hábito de muitas vezes falar que pastor, ele é ungido de Deus. Pastor não é ungido de Deus. Os ungidos de Deus na Bíblia referiam-se aos reis, aqueles que Deus mandava ungir, como foi o caso de Saul e o caso de Davi também, que era ungido de Deus. Mas esse grande homem de Deus, ele tinha uma missão muito importante na vida dele. Ele tinha um trabalho, ele era um rei, e ele tinha que governar uma nação. Ele tinha que suprir as necessidades daquele povo, seja com segurança, seja com abastecimento de alimentos no mercado, seja com fornecimento de utensílios, de uma série de coisas que as pessoas precisam e que o rei, na condição de rei, ele tem que suprir a necessidade do povo. Ele tinha viagens a fazer, ele tinha que encontrar com outros reis,
Ele tinha uma série de obrigações. E sabe uma coisa que Davi falhou, irmãos? Ele falhou com relação à família. A gente ouve muito essa história, né? Olha, pastor, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, meu tempo é escasso, eu não posso às vezes estar com meus filhos, eu saio de madrugada, meus filhos estão dormindo, quando eu chego, eles estão dormindo, eu vejo meus filhos no final de semana, eu vejo meus filhos no sábado, domingo somente. Eu vi uma vez um rapaz falou isso para mim. Ele saía de manhã, o filho estava dormindo, ele chegava por volta de 10h30, ele tinha 2 empregos, e os filhos estavam dormindo. O casamento dele hoje acabou, ele não tem mais um casamento. E eu vejo muito essa história, irmão, das pessoas priorizando determinadas coisas. Eu sempre na minha vida, eu confesso para a igreja, eu sempre priorizei, primeiramente Deus, Jesus Cristo, Ele é a prioridade número 1 das nossas vidas. Isso a Bíblia manda. Jesus, Ele é a prioridade número 1. A nossa segunda prioridade é a nossa família. É a nossa família, a nossa segunda prioridade. Depois, a igreja. E assim sucessivamente. Mas a primeira, Jesus, a segunda, a família. Então nós temos que cuidar da família. Nós temos que ter tempo para nossas famílias, ter tempo para nossos filhos. Isso é fundamental. E Davi, ainda que ele tivesse inúmeras justificativas, ele negligenciou com a família, irmão. Ele negligenciou com a família. Eu sempre costumo dizer também que nós, nas nossas casas, eu como pai, por exemplo, na minha casa não há, quando meus filhos eram menores, não havia democracia. Nós não sentávamos na mesa para decidir, não era dessa maneira que não funciona. Eu como sacerdote na minha casa, como o pai, aquele que conduz a família, eu dava direção para a minha família, eu dava direção para meus filhos queriam agir de uma maneira, eu falo, olha, não vai por aqui, vai por esse caminho, se você for por aqui, a tendência é você cair, machucar, você tem um buraco ali na frente, esse caminho por onde você quer ir, eu um dia percorri esse caminho, me machuquei, não vai por aqui, vai por aqui. Eu sempre procurei ter esse entendimento. Eu sempre procurei, eu nunca negligenciei a vida dos meus filhos para com Deus, irmão. Eu nunca deixei os meus filhos em casa e eu ia para a igreja, não, nunca. Eu sempre fiz questão de levá-los, de trazer junto. Às vezes hoje estão adultos, mas quando era pequeno nós tínhamos cultos familiares. Os meninos víamos a gente orando. A Lelene às vezes estava orando e os meninos estavam em cima, subindo em cima dela, pequenos. Porque a gente sempre teve essa preocupação de enxertar a palavra de Deus no coração deles. Mas Davi não teve muito tempo. Davi estava muito ocupado com muitas coisas. E a Bíblia diz, irmãos, olha a situação dessa família, do maior rei de Israel. A Bíblia diz que um dos filhos de Davi, Aminon, primogênito mais velho, ele vai olhar para a própria irmã e ele vai cobiçar a irmã. Olha que sentimento maligno, irmãos. Olha que sentimento demoníaco na vida de Davi. A palavra do Senhor diz que ele vai se fingir de doente, vai pedir para Davi mandar Tamar na casa dele para que amassasse um pão para ele, fizesse comida para ele. Davi envia essa filha, a irmã de Aminon, irmã por parte de pai, e a Bíblia diz que Aminon, ele vai estuprar
a própria irmã, irmãos. Que decadência espiritual. É por isso que eu sempre digo para a igreja, a nós como igreja, às vezes as pessoas olham para o mundo, e eu sempre digo, o mundo não é referencial para nós em nada. As pessoas do mundo não é referencial para nós em nada. Às vezes as pessoas olham para um determinado ímpio, e porque o ímpio tem isso, tem aquilo, as pessoas falam, eu queria ser como fulano de tal. Não, irmão. Essas pessoas não são referenciais. Referenciais para nós, primeiramente é Jesus, Ele é o nosso referencial. O referencial para nós também são muitas vezes aqueles irmãos verdadeiramente que servem ao Senhor de todo o coração, que têm buscado a Deus, tendo a vida de retidão, uma vida transformada, uma vida no altar. Esses são os nossos referenciais. Mas as pessoas olham para o mundo e não dizem, eu quero ser como fulano de tal. Sabe uma coisa que eu sempre tive preocupação? Eu sempre tive medo que meus filhos olhassem para alguém, um jogador de futebol, uma pessoa, alguém do mundo, e falasse, eu queria ser como ele, como o Neymar, como um jogador de futebol, como um cantor. Eu sempre tive uma preocupação que meus filhos tivessem como referencial a mim, ainda que muitas vezes eu tenho minhas falhas, mas eu queria que eles fossem, eu queria e eu quero sempre que eles sejam como eu, não como alguém do mundo, não como uma pessoa do mundo, que às vezes tem tantas coisas, tem todo o dinheiro do mundo, tem toda a riqueza, mas não tem paz. E a gente sabe que são os montes, pessoas que não têm a presença do Senhor, não têm a presença de Deus, irmão. As pessoas acham hoje que o indivíduo, por ter dinheiro, ele é feliz. Não é isso que nos faz feliz. Eu posso ter dinheiro e ser feliz, e também posso ter dinheiro e não ser feliz. Um homem que serve a Jesus, se ele tem dinheiro, glória a Deus, eu sei que ele é feliz. Assim como o homem que não tem bens materiais, mas serve a Deus, eu sei que ele é feliz também, porque a felicidade do homem, ela não provém do material, ela não provém das coisas dessa terra. A nossa alegria está no Senhor, a nossa felicidade está no Senhor Jesus. Ele é a razão única do nosso viver. Davi, ele começa a vivenciar na casa dele uma situação de estupro, de um irmão que violenta a própria irmã. A Aminon, ele estupra a sua irmã Tamar. Diante de uma situação dessa, irmão, diante de uma situação dessa, qual que é a conduta que nós devemos ter? O filho faz algo de errado, qual que é o procedimento nosso? Como que nós devemos agir? Nós temos que omitir? Nós temos que fazer de conta que nada aconteceu? A criança vai no mercado, criança pequena, às vezes a criança não tem noção, ela vai no mercado, ela pega um objeto pequenininho ali, não tem noção, uma criança de 3 anos, qual que é o procedimento nosso como pais, diante de uma situação como essa? Quando você vê o teu filho fazendo algo de errado, assistindo algo que não convém, quando o teu filho fala uma palavra de baixo calão, quando o teu filho, ele responde o professor, ele trata o professor de uma maneira vil, ofende, não respeita, qual que é o procedimento nosso? Qual que é o procedimento nosso como pai? Logicamente que nós temos que ir, nós de maneira alguma nós podemos omitir a situação, temos que corrigir. E nós corrigimos, irmão, sabe por quê? Porque nós amamos. Porque nós amamos, porque nós queremos o bem de nosso filho, por isso que a gente corrige. Por isso que muitas vezes a gente pega uma varinha e bate. Não é porque nós somos maus, não, é porque nós amamos, porque nós queremos o bem. Davi, diante de uma situação muito mais grave como essa, ele simplesmente, irmão, ele cala. Diante de uma situação como essa, ele simplesmente cala. Essa notícia do que havia acontecido
ela se tornou uma vergonha em Israel. Todo Israel ficou sabendo. A Bíblia diz que Tamar era uma jovem virgem, uma donzela. Ela usava vestido colorido, simbolizando a pureza dela. Mas diante dessa situação, essa moça tira aquelas veste roupas escuras. Ela coloca cinza sobre a cabeça numa situação de humilhação, porque essa era a condição dela naquele momento. O Davi, como pai, ele não poderia ter omitido aquela situação, irmão. Ele não poderia ter omitido, ele deveria ter chegado e chamado a Aminon. Se tivesse a necessidade de puni-lo, ele deveria ter dessa maneira. Mas às vezes, parece que o silêncio é mais fácil. A gente vê alguma coisa errada e a gente prefere calar do que confrontar determinadas coisas. Não é assim que muitas vezes acontece conosco? A gente vê a pessoa fazendo errado, mas a gente cala. A gente não confronta. E a gente vai passando a mão na cabeça da pessoa. E a pessoa vai vivendo. Não tem limites. A gente esteve orando por uma família. E essa família tinha uma criança, um filho único, menina de 11 anos. E a família estava aflita por causa da rebeldia da filha. A Irene perguntou para ela, para aquela criança: o que você acha que seus pais estão errando contigo? O que você acha que eles estão fazendo de errado? Aquela criança falou: menina de 11 anos, meus pais fazem tudo o que eu quero, e eu não acho isso certo. Uma menina de 11 anos, irmão. Meus pais fazem tudo o que eu quero, e eu não acho isso certo. A gente perdeu o referencial. Nós perdemos o referencial de família, de criação. A Bíblia é um livro que nos mostra que tudo que pode acontecer conosco, dependendo da nossa situação, irmão. A Bíblia mostra tudo o que pode suceder. A Bíblia diz que há caminhos que parecem direito ao homem. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas seus fins são caminho de morte. A palavra de Deus diz. Existe um único caminho, que é um caminho abençoado, que é quando nós seguimos a Jesus. Quando nós seguimos a Jesus, tudo na nossa vida, irmão, quando nós servimos ao Senhor e nós obedecemos a vontade dEle, tudo tende a dar certo na nossa vida. Tudo tende a dar certo. Às vezes a gente passa por lutas, por adversidade, mas quando nós olhamos, é porque nós deixamos de obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós passamos a aflição e em algumas situações, pessoas perdem amizades de 20, de 30 anos. Por quê? Porque muitas vezes você foi fiador de alguém, de um amigo teu que pediu para você ser fiador, você se tornou fiador, comprou algo no teu nome, a pessoa não pagou, e aí acabou a amizade de 20, 30 anos. Mas a Bíblia diz para nós não sermos fiador de ninguém. Se você tiver o dinheiro e você quiser ajudar a pessoa, você pega o dinheiro e compra e dá, mas não fique como fiador. Mas nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, deixamos de ouvir a palavra e nos afligimos, porque nós não consultamos a palavra de Deus. Davi, ele simplesmente ignora o que aconteceu na vida de Tamar, na vida de Aminon. A palavra do Senhor diz que Absalão, irmão de Tamar, Absalão ele era irmão de Tamar por parte de pai e mãe, Aminon somente por parte de pai, ambos eram filhos de Davi. Diante da situação, diante do silêncio de Davi com relação ao que aconteceu, olha, a Bíblia diz que Absalão, ele traz
Tamar para a casa dele, para morar na casa dele. E a Bíblia diz que Tamar vai passar 2 anos na casa de Absalão. E Davi, durante esses 2 anos, ele não vai tratar esse problema. Ele não vai resolver esse problema. Ele não chama Tamar, ele não resolve o problema com a Aminon, e ele deixa tudo do jeito que está. Qual que era o procedimento, irmão? O que Tamar queria daquele pai? O que Absalão esperava do pai? Tamar, como filha, ela queria que aquele pai chamasse ela: vem cá, minha filha. Minha filha, eu vou resolver o teu problema. Teu irmão errou, teu irmão pecou. Nós vamos agir de acordo com a lei. Nós vamos puni-lo. Agora, minha filha, vem cá. Vem aqui no pai. Que desse um abraço. Que cuidasse dessa filha, irmão. Eu creio que diante das lutas, diante das adversidades, muitas vezes é isso que nós queremos. A gente observa, a gente ouve falar de quantas pessoas, quantas crianças que são molestadas, irmão, nos dias de hoje. E muitas vezes as pessoas fecham os olhos. E a criança muitas vezes cresce, chega aos 13, 14, 15 anos, com o coração ferido. Muitas vezes quando ela vai falar alguma coisa, as pessoas dirigem-se a ela, repreendendo ela, como se ela fosse culpada. Ao passo que muitas vezes aquela criança, o que ela quer é um abraço. É que o pai chega: ô minha filha, olha, o teu pai está aqui contigo. Eu estou aqui para te proteger. Porque é isso que nós esperamos. É isso como nós, como filhos, quando somos crianças, nós esperamos de nossos pais. Uma atitude dele. Por isso que quando você vê uma criança perto do pai, uma criança de 1, 2 anos, ela não teme pular de uma determinada altura quando o pai manda pular, porque ela confia que o pai vai protegê-la. Agora você imagina quando o pai se omite, quando o pai se negligencia. E quando nós negligenciamos, irmão, alguém vai ter que agir. Esse irmão, Absalão, ele está só observando. O silêncio do pai vai trazer no coração dele ressentimento, mágoa. Começa a nascer no coração desse irmão de Tamar um ressentimento de injustiça. A gente observa muito isso, a gente tem visto muito isso acontecer, irmãos. E quando muitas vezes a gente negligencia, a gente está dando margem para outras pessoas agirem no nosso lugar. A Bíblia diz que tinha passado 2 anos e Davi não fez nada. O maior rei de Israel, ele simplesmente não fez nada diante dessa situação. A Bíblia diz que após 2 anos, a partir do versículo 23 do capítulo 13, olha o que Absalão vai fazer. E aconteceu que passado 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueador em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesado. E estou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não, deixa ir conosco a Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria contigo? O rei percebeu, irmão, a intenção do coração de Absalão com relação a Aminon. Porque quando Davi diz: olha, nós não vamos, ele diz: então deixa a Aminon vir conosco. E Davi pergunta:
para que iria ele contigo? Davi percebe. E Davi, para tentar apaziguar a situação, a Bíblia diz, a partir do versículo 28, que Davi permite que Ahimnô vá, mas que também os demais irmãos também fossem. E a palavra do Senhor diz que Absalão manda que se dê vinho para Ahimnô, e que quando ele estivesse bêbado, ele estivesse embriagado, que os tosqueadores matassem Ahimnô. Irmão, a gente começa a observar uma tragédia dentro dessa família. A negligência, a omissão, nós como pais, causa tragédia, irmão. Nós pais temos que chamar a atenção, sim. Nós temos que cuidar, temos que ter zelo pelos nossos filhos, repreendê-los quando necessário. Para quê? Para que outras pessoas não venham agir no nosso lugar. Porque ainda que um pai seja duro na correção, o pai tem um limite para ele ir. O pai não vai matar um filho. O pai, ele vai corrigir, mas ele não vai matar o filho. Mas a omissão de Davi trouxe uma tragédia dentro da casa dele. Absalão, ele manda matar, Ahimnô. Olha que coisa triste. Após essa morte, a Bíblia diz que Absalão, ele fugiu e foi a Talmai. Talmai, ele era avô de Absalão por parte de mãe. Ele era pai da mãe de Absalão. E ele vai para aquela região, e ele vai passar ali 3 anos naquele lugar. Veja só, Ahimnô violentou a filha, Davi não fez nada. Absalão manda matar Ahimnô. Ele foge para a casa do avô, Talmai, em Jesus, seria naquela região da Síria. Davi não faz nada, só se indigna. Diz assim no versículo 38 do capítulo 13, o 37. Assim Absalão fugiu e se foi para Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur, e esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Ahimnô, que era morto. Ele tinha saudade, mas ele nunca foi ver. Ele nunca foi lá conversar com o filho, para entender, para ver o que havia no coração daquele filho. Você vê que negligenciou com relação a Ahimnô, negligenciou com Tamar. Agora Absalão mata, vai para a terra do avô, para Gesur, ele também não vai agir. E aí, depois de um determinado período, depois de 3 anos, Joabe, sabendo que Davi tinha saudade do filho, Joabe, ele era o comandante do exército de Davi, ele manda que trouxesse Absalão. Só que quando ele traz, olha o que diz a palavra do Senhor no capítulo 14, versículo 21. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, e se inclinou e o agradeceu ao rei e disse: hoje conheceu o teu servo que chegasse aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou, pois, Joabe e foi a Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Ele manda trazer Absalão,
Quando chega lá em Jerusalém, ele manda que Absalão vá para a casa dele. Ele morava a cerca de 2,5 km mais ou menos do palácio de Davi, e fala que eu não veja mais a tua cara, eu não te quero ver mais. Às vezes é uma coisa que a gente observa, nós que somos pais, somos mais maduros, né? Mais maduros, tem um outro entendimento da realidade. Às vezes a gente tem que entender que muitas vezes nós temos que ceder. O pai não tem que bater de frente com o filho. Às vezes a gente tem que ter sabedoria, irmão. Principalmente quando o filho é adolescente. Um filho, ele tem 15, 16 anos, que ele está naquele período de mudança. Nós temos que ter sabedoria. Não vamos bater de frente. Nós vivenciamos isso muitas vezes, um período na vida do Natan. Natan tem uma personalidade, e a gente entendeu que era mediante a oração que nós vamos vencer. E eu creio que alguns irmãos aqui têm entendido que é a oração que muda, que o crente, quando ora, a situação muda. Nós que somos pais aqui, e eu conheço muitos irmãos aqui que têm visto milagre, visto a mão de Deus operar mediante a oração, não é mediante confronto. Não é porque o filho fez tal coisa que eu vou virar a face para aquele filho. Não é dessa maneira. Nós temos que orar. Nós temos que agir muitas vezes como o pai do filho pródigo, aquele filho lá da parábola. Aquele pai, irmãos, aquele jovem, ele chega diante daquele pai e fala assim: olha, me dê a minha herança. Ora, herança se dá quando alguém morre. Uma herança se dá como se uma pessoa, o pai morre. Aí quando o pai morresse, aí você receberia a herança. A impressão que dá é que aquele filho parece que queria que o pai morresse, porque queria receber antecipadamente a herança. Mas o pai, ele dá a herança do filho, e o filho, ele vai embora, irmãos. E uma coisa que eu acho interessante naquele texto é que aquele filho vai embora, ele pega a herança dele, ele vai embora, e ele tem uma atitude muito interessante, aquele pai, porque em momento algum, lendo o texto bíblico, a gente observa alguma atitude daquele pai de contenda com aquele filho. Pelo contrário, o que ele vai permitir é que uma porta ficasse aberta para que houvesse a reconciliação. Aquele pai foi muito sábio, e assim nós temos que ser. Um filho, muitas vezes, ele pode falar alguma coisa num determinado momento de ira para você, ele pode te ofender, mas nós, como pais, a gente não pode fechar a porta da reconciliação, a porta do retorno daquele filho. A Bíblia diz que quando aquele filho pródigo, ele está retornando, aquele pai, ele estava olhando e ele viu o filho lá de longe. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele pai, ele sempre olhava para ver se o filho não estava retornando. Naquele dia o filho estava retornando, porque ele não fechou a porta para aquele filho. Talvez ele pudesse agir como a gente já viu inúmeros casos aí, de pais que são inimigos do filho, pais que não conversam com o filho e vice-versa. Porque a porta da reconciliação, a porta onde pode restaurar a unidade familiar, ela foi fechada, irmão. E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos permitir que a porta da restauração, ela possa ser fechada. Um filho pode te ofender, pode falar o que for para você, ele pode ter cometido o que for. As pessoas podem olhar para ele e falar: ele não presta, ele é isso, ele é aquilo. Mas para nós nunca, irmão, um filho ele vai ser uma pessoa desprezível. Filho para nós sempre vai ser filho. E as portas da reconciliação sempre tem que estar abertas, para que aquele filho, no dia que ele quiser retornar, ele possa retornar. Mas Davi, nesse caso, não.
O filho chega, ele poderia trazer aquele filho e falar: meu filho, vem aqui, filho, você errou, eu sei. Mas ele precisava de um abraço. A gente começa a olhar o texto bíblico, olhar para a vida de Absalão, e você começa a observar que o coração desse homem está doente. O coração de Absalão está ferido, está machucado. Às vezes a gente precisa, irmão, estar atento ao que os nossos filhos têm feito. Às vezes a gente não observa o que passa na vida de nossos filhos. Às vezes a gente tem observado que nossos filhos têm caminhado e a gente não está atento com relação a eles. Eu sempre digo que o Senhor me deu o privilégio de nós termos um modelo de família pela circunstância, que é o padrão bíblico de família. É verdade que hoje, nenhum de nós que tem filhas mulheres, meu pai falava isso nos anos 70, que meu pai falava assim: eu não quero que minhas filhas dependam do marido. Mas ele falava porque ele percebia que muitas vezes a mulher, ela sofria quando ela dependia do marido. E logicamente que nós como pais, a gente tem essa preocupação. Nem todo mundo tem a sorte de encontrar um marido abençoado, um homem que verdadeiramente cuida da família, como a irmã Olívia, que foi casada há 55 anos. Eu sempre falo, uma coisa que me chama a atenção num homem é a duração do casamento dele. Casado ali, 20 anos, e aqui nós temos muitas famílias, casamentos longos. Isso é bom, isso demonstra que nós estamos no caminho certo. Quando eu vejo uma denominação com muito divórcio dentro da igreja, muito adultério dentro da igreja, eu falo: alguma coisa está errada naquele lugar, porque a palavra de Deus ou não está sendo pregada, provavelmente a palavra de Deus está sendo omitida, por isso que está acontecendo tal coisa. Então a gente tem que estar atento, tem que estar olhando, tem que estar observando. Hoje a gente percebe muitos adolescentes sendo capturados pela internet. Meu filho assistindo a aula online no curso de medicina, ele falou, uma das primeiras aulas, uma professora, uma aula falando sobre maconha, tinha um psiquiatra e tinha uma bióloga. A mulher entra durante a aula, fumando um cigarro de maconha e falando: a maconha não faz mal, a maconha não causa dano. E é essa ideologia que as pessoas têm implantado, jogado na mente do nosso jovem, não sabendo que a maconha é a porta para a cocaína, para a heroína, para o crack, para a pasta base. Mas se nós não estivermos atentos, se nós não olharmos para a nossa casa, para nossos filhos, irmãos, talvez a gente pode ter grandes decepções. Temos que estar atentos, temos que orar. Eu tenho um modelo de oração. Eu estava falando para os irmãos ontem, a gente tem um modelo de oração, mas dentro desse modelo de oração que eu tenho, eu divido ele em 3 partes. Uma primeira parte no meu modelo de oração, 1/3 da oração minha é adoração ao Senhor. Eu passo um tempo adorando ao Senhor. Eu passo um segundo momento confessando as minhas falhas, os meus pecados diante de Deus. Eu peço para o Senhor me ajudar, para que o Senhor me faça de mim um vaso, para que a minha vida seja agradável a Ele, porque a única razão que eu tenho na minha vida, na condição de cristão, é que a minha vida seja agradável ao Senhor, que o Senhor tire de mim tudo aquilo que não agrada a Deus. E a segunda parte eu dedico a oração ao meu casamento, à minha esposa e aos meus filhos.
orando por cada um deles, orando pela Jéssica, Douglas, pelo Mateus, Natan e o Igor, intercedendo pela vida deles, pedindo a Deus para que eles tenham vida longa, pedindo a Deus para que eles tenham vida próspera, para que eles sejam abençoados, pedindo ao Senhor que prepare esposas, mulheres que sejam verdadeiramente honradas. Eu nem peço para Deus mandar crente, mulheres crentes não, porque crente hoje não é referencial, infelizmente. Mas eu peço para que Deus mande mulheres honradas e que venha conhecer a Jesus e que venha ser bênção na vida deles. A gente tem que agir dessa maneira, clamar a Deus pela vida de nossos filhos, porque se nossos filhos vão bem na vida deles, automaticamente a gente vai bem também. Mas Davi, esse grande rei, ele não entendeu. Talvez se Davi tivesse vivido na época do Senhor Jesus e tivesse ouvido a parábola do filho pródigo, talvez Davi não teria cometido esse erro. Talvez Davi não teria fechado a porta da reconciliação. E em vez de agir dessa maneira com Absalão, esse homem que está com o coração aflito, doente, ele teria ido lá e abraçado esse filho, perguntado: meu filho, o que está acontecendo com você, filho? O que está acontecendo? Por que você fez isso? E ouvi o que aquele filho estava dizendo, mas ele mandou o filho ir embora. Olha uma coisa interessante na palavra, irmão, no versículo 27, Absalão ele vai casar. Ele vai casar e a Bíblia diz que ele vai ter 3 filhos e uma filha. Ele vai ter 3 filhos homem e uma filha. Sabe que nome que ele vai colocar nessa filha dele? Ele vai colocar o nome da irmã que foi violentada, Tamar. Talvez ele estava dizendo para Davi: Davi, meu pai, minha irmã foi abusada, ninguém protegeu a minha irmã, mas eu vou proteger a minha Tamar. Ninguém vai mexer com a minha Tamar, ninguém vai tocar na minha Tamar. O Senhor deixou que a Eminô tocasse e causasse mal a Tamar, mas a minha Tamar ninguém vai tocar. Às vezes a gente tem que estar atento, perceber as coisas, irmãos. Não precisa muitas vezes de palavra para nós entendermos o que passa no coração do homem. Não precisa muitas vezes a pessoa gritar para nós vermos o que está acontecendo. Quantas pessoas estão pedindo por socorro e muitas vezes nós tão desligados, nós não percebemos, ou nós não estamos preocupados em ajudar essas vidas. A Tamar de Absalão talvez agora tenha uma vida diferente. Talvez eu possa imaginar, estou conjecturando, a Bíblia não fala isso, é uma hipótese, mas pode ter sido. Eu posso conjecturar desde que eu não falo uma heresia. Certamente ele devia pegar aquela criança nos braços, Tamar, e falar assim: minha filha, eu vou cuidar de você, minha filha, não vou deixar nenhum mal sobre a tua vida. Você é minha preciosa Tamar, você é a minha Tamar. Aleluias. No versículo 31 do capítulo 14 diz assim a palavra: então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: porque puseram... Aliás, deixa eu ler o anterior aqui. No versículo 30, Absalão ele quer falar com Davi. 3 anos sem ver Davi, e ele quer falar com Davi, mas Davi não quer recebê-lo. Ele manda chamar Joabe, e Joabe, que era o chefe do exército de Davi, não vai. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar fogo no terreno, na plantação de Joabe. E a Bíblia diz no versículo 31 que após colocar fogo nas terras de Joabe, Joabe então agora vai até Absalão. E o versículo 31 diz assim:
no versículo 31 do capítulo 14. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti dizendo, vem cá, para que te envie ao rei, e dizer-lhe, para que vinde Jesus? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se ainda em mim alguma culpa, que me mate. Olha o desespero de Absalão, irmão. Fala para o rei: eu vim de Jesus para cá, e eu não vejo meu pai, ele não me recebe. Fala para ele, que se tiver alguma culpa em mim, que ele me mate. Olha o desespero desse homem. E Davi, preocupado talvez com os negócios, preocupado com as atividades, preocupado com o trabalho, preocupado em ganhar dinheiro, parecendo que o dinheiro é mais importante do que uma família, é mais importante do que uma casa. Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão e lhe disse. Então chamou Absalão e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. Você consegue ver essa cena? Joabe vai lá, fala para Davi, Davi manda chamar Absalão. Esse filho, irmão, ele chega diante daquele pai, ele ajoelha, ele se prostra. Não precisa eu gritar por socorro, era notório o que ele estava pedindo. Mas sabe o que Davi faz? Davi simplesmente dá um beijo, tipo assim, eu dou um beijo e vai embora. Eu não quero graça contigo. Esse filho, assim como o filho pródigo, ele cometeu erros, ele foi embora. Mas o pai do filho pródigo manteve a porta da reconciliação aberta. Mas Davi não abriu, Davi fechou. Ele vem, eu joelho, irmãos. Você joelhar diante do rei, você está colocando na condição de servo. Mas ele era filho. Mas mesmo assim, Davi dá um beijo e vai embora. Diante dessa situação, irmão, sabe quando muitas vezes uma pessoa, ela com raiva, ela começa a agir, ela começa a ter conduta, mas tomada pela ira, tomado pela mágoa, porque o ressentimento ele vai crescendo, o ressentimento vai crescendo, e aí cada coisa que vai acontecendo, o ódio vai aumentando ainda mais, e aí ele planeja então agora, dar um golpe de estado no pai. Ele quer ser rei, e ele vai tramar contra o pai, para assumir como rei de Israel. A palavra diz aqui no capítulo 15, do versículo 5, diz assim: sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se reclinar diante dele, Absalão, ele estendia a sua mão e pegava dele, e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Era uma estratégia, mas ele estava seduzindo o povo. Enquanto uma pessoa chegava diante de Davi, como o próprio Absalão, se colocando na condição de servo, que ele ajoelha diante do pai, diante do rei, e o rei dá um beijo e manda ele embora. Quando as pessoas chegavam diante de Absalão para ajoelhar, ele pegava na mão e ele beijava. Aí as pessoas encantam com esse homem. Poxa, mas esse é o rei que nós queremos. Ele não é orgulhoso, ele é diferente de Davi. Mas a palavra mostra qual que era a intenção do coração de Absalão. Aqui está um homem tomado de mágoa, irmão. Um homem tomado de ressentimento, um homem tomado de muita mágoa. Ele praticamente vai fazer com que Davi
fuja de Jerusalém juntamente com seus homens. Só que quando Davi ele está fugindo de Jerusalém, porque Absalão iria atacar Jerusalém e poderia matá-los, Davi deixa 10 concubinas dele para cuidar da casa. Quando Absalão ele entra, ele chega e ele assume, ele vai buscar 2 conselheiros que eram conselheiros de Davi. Um dos conselheiros é Aitofel e outro Uzai. Esse Aitofel, o pastor Moacir pegou há 2 semanas, se eu não me engano aqui, falando sobre Aitofel. E esse homem, que era outra pessoa também com o coração cheio de mágoa, porque Aitofel, ele era avô de Betseba, aquela mulher com quem Davi adulterou e mandou o marido, Urias, para o campo de batalha para que fosse morto. A palavra do Senhor diz que esse Aitofel, ele cultivava no seu coração muito ressentimento, muita mágoa, e Absalão vai trazer exatamente ele para ser o seu conselheiro. E a palavra do Senhor diz que esse homem, Aitofel, ele vai aconselhar Absalão, para que Absalão se deitasse com as concubinas do rei, irmão. E a palavra de Deus diz que eles vão armar as tendas no terraço do palácio, e ele vai coabitar com aquelas mulheres, as mulheres do próprio pai. Percebe o tanto de ódio naquele coração? Percebe, irmão? Percebe a mágoa naquele coração? Coisas simples muitas vezes poderiam ter sido resolvidas, mas o ressentimento, a falta de perdão, a falta de sabedoria. Eu tinha 14 anos, mais ou menos, 15 anos, acho que a irmã Aparecida lembra desse fato, de um homem que foi agredir a mãe, a esposa, e tinha um filho, porque acho que ele tinha esse hábito de bater na esposa. Os filhos eram pequenos, talvez não podia fazer nada, mas aqueles filhos cresceram, e um daqueles filhos agora já tinha 18, 19 anos, e quando aquele indivíduo vai bater na mãe, ele vai bater na mãe, o filho entra na frente, vai para cima dele, e naquele momento ele puxa a arma, ele mata aquele filho. Aquele homem fugiu. Eu tinha uns 14 anos, tem tempo, tem uns 40 anos atrás aí. Eu não sei, nunca mais ouvi falar daquele homem. Mas aquele homem não precisava ir para a cadeia. Aquele homem, se aquele homem não, durante a vida dele, eu creio que ele talvez hoje não viva mais, mas aquele homem, se ele não teve o privilégio, se ele não foi alcançado pelo Senhor Jesus, nada libertaria ele da cadeia que ele estava preso, irmão. Porque ele matou o filho, ele tirou a vida daquele filho. Ele estava preso, ele não precisava ir para a cadeia. Eu sei que também, se ele recebeu Jesus na vida dele, o Senhor o perdoa. E a paz vem no coração do homem, porque somente a paz que vem de Cristo, ela pode trazer alegria no nosso coração. Somente a paz do Senhor. Esse Aitofel aconselha, dá esse tipo de conselho. E Absalão faz isso, irmão, envergonhando o pai, envergonhando até o reino de Israel. Após esse momento, Davi, ele vai reorganizar o exército, e eles vão então contra-atacar agora Absalão. Imagina agora 2 exércitos, um comandado por Davi e outro por Absalão em guerra. A palavra do Senhor diz que quando Davi ele consegue obter a vitória, Absalão ele vai fugir. E é interessante que Absalão ele tinha os cabelos longos. Absalão ele tinha um hábito, a Bíblia diz que ele era um homem bonito, uma pessoa bonita, um homem formoso, muito bonito, diz a Bíblia.
E eles tinham o hábito de colocar óleo sobre o cabelo, bastante óleo, e pegava ouro em pó, e ele jogava o ouro em pó no cabelo. Então, de longe as pessoas observavam o brilho resplandecendo do cabelo de Absalão. Então o cabelo dele era pesado, por causa do ouro que estava grudado no óleo. E quando Davi, ele obtém a vitória, ele vai fugir. Então ele pega o cavalo e ele foge. Só que Davi ele recomenda, ele chama Joabe, chama o soldado e fala: olha, poupa, não deixa que nada de mal aconteça a Absalão. Não deixe, não quero nenhum mal, não mate ele, cuide dele. Esse foi a mensagem, a ordem que Davi deu. Mas nessa fuga, a Bíblia diz que ele passa debaixo de um carvalho, e ele tem os cabelos presos nos galhos, e ele fica preso. Algumas pessoas alguns soldados não matam, mas chama Joabe. E Joabe, ele lança, quando ele vê Absalão, ele lança 3 arcos e ultrapassa o coração de Absalão. Aqueles homens, eles vão até Davi trazer a notícia, informando que aquele filho havia morrido. E nesse momento Davi quando Davi fica sabendo desse fato, Davi fala: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Meu filho Absalão. Eu olho, lendo esse texto aqui, eu me coloco na posição de Davi, e posso sentir, porque eu poderia ver um filho meu, meus filhos que eu amo, vivendo uma situação como essa. Mas tudo poderia ser diferente. Tudo poderia ser diferente. A gente tem que muitas vezes, irmãos, não economizar na palavra amor. Fala para o teu filho: filho, eu te amo, filho. Se você está passando luta com teu filho, irmão, se ele está passando por luta, abraça ele. Ele precisa de ajuda. Às vezes nós não estamos atentos ao que está acontecendo. Abraça, vem cá, filho, conta comigo, nós vamos vencer juntos essa batalha. Você está passando por luta, mas conta comigo. Você sempre pode contar comigo. Tem uma irmã que nós não conhecemos, a Eliane conhece. Essa irmã, às vezes conversa com a Eliane, ela tem uma filha. E a filha dessa irmã, 3 filhos, é casada, e ela enveredou pelo caminho das drogas. Os filhos ficam sozinhos, irmão. E aquela mãe, às vezes o marido fica cuidando dos filhos, e aquela mãe aflita, angustiada. A gente não pode deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Nós que somos pai, nós temos que, muitas vezes, se tivermos que nos humilhar para restabelecer a unidade, a paz dentro dos nossos lares, a gente tem que fazer isso.
Filhos, aqui temos bastante filhos. Honre teu pai. Honre teu pai. As pessoas falam: olha, mas meu pai, ele é um beberrão. Meu pai, ele não vale nada. Meu pai é mau, meu pai é isso. Irmãos, a Bíblia não fala para você honrar pais que sejam bons. Mas a Bíblia manda nós honrarmos os pais independente da situação. Seu pai bebe, seu pai é um homem mau, é um homem estúpido, mas a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vai bem, para que prolongue teus dias na terra. Nós temos que voltar para o Senhor, irmãos. A palavra de Deus está colocada aqui, e nós como igreja do Senhor, nós temos que voltar para a palavra, entendendo que nós não temos razão nenhuma nessa vida. A razão pertence ao diabo, irmão. O crente não tem razão. A razão pertence ao diabo. Que você jamais venha falar nesse momento como Davi: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, irmão. Que nenhum de nós jamais venhamos vivenciar uma situação dessa em nossas vidas. Meus filhos eram pequenininhos, eu sempre chamava, falei: encosta o nariz aqui no meu, nariz com nariz. Olha nos meus olhos aqui, dentro do olho. Eu falei: olha para mim. Eu falava: filho, eu te amo. Eu te amo. A gente tem que fazer isso, irmão. Essa palavra, ela tem que ser na boca do crente. Crente não pede desculpa, crente pede perdão. Desculpa, não. Às vezes eu vejo irmão falando: me desculpa. Não, crente pede perdão. Crente não é econômico na palavra amar. Eu te amo. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu pai. Eu te amo, minha mãe. Nós como irmãos na igreja do Senhor Jesus, nós amamos uns aos outros, né? Pelo menos deveriam ser a igreja do Senhor. A gente passa a ter um amor por cada irmão, porque eu sempre digo que eu tenho a minha família, que é eu, Eliane e meus nossos filhos, e temos essa segunda família aqui, que é cada um dos irmãos. Amém? Eu quero orar mais uma vez. Fecha teus olhos.